Olá, gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, que as famílias de vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo as medidas de isolamento social, são medidas importantes, as mais eficazes, as medidas de higiene. Eu sei que é um momento difícil, esse momento vai passar, certo? Mas nesse momento é um momento de nós tentarmos preservar vidas e tentarmos também cuidar de nós e daquelas pessoas que nós amamos, tá certo? Então, fiquem tranquilos, eu vou tentar gravar as aulas e novamente passar as aulas para vocês. Eu estou falando da República Oligarca e agora eu queria falar de um processo muito importante que tem também uma grande incidência em vestibulares, tá certo, gente? Então, o que é que tem incidência, professor Andrés, em vestibular sobre República Velha? Esses pontos que eu estou falando para vocês, eu falei para vocês da política do café com leite, eu falei de vocês da política dos governadores, falei para vocês do coronelismo, falei da questão do voto de cabresto, certo? Do controle das fraudes e das fraudes eleitorais que aconteciam, certo? Dos desmandos que aconteciam e falei para vocês também da questão da imigração, que vieram muitos imigrantes, principalmente italianos e alemães, para o Brasil, fundando colônias, a política indigenista do Cândido Rondon. Falei também do principal pauta de exportação brasileira, que era o café e de outros produtos. Agora eu queria falar para vocês, durante esse processo da República Oligárquica, de um tema que cai muito, tem uma certa incidência em vestibulares do país e no Enem acredito que possa também ter uma incidência, que é o avanço do processo industrial, que tem um certo número de fábricas que começam a surgir, porque alguns cafeicultores paulistas, eles começam a pegar seus lucros e investir também em fábricas. E os primeiros trabalhadores que começam a se inserir nessas fábricas, eles começam a ter contato com ideias do anarquismo e do comunismo através principalmente de imigrantes italianos que começavam a trabalhar nessas fábricas. Já haviam uma experiência de trabalho em fábricas na Itália, certo? Vieram para o Brasil e saíram da zona rural para ir para a zona urbana e acabaram trabalhando nessas fábricas, já tinha essa experiência e já tinha toda uma experiência no movimento operário e contato com essas ideias, acabaram trazendo essas ideias para fortalecê-las no Brasil. Então, o movimento operário brasileiro, ele se inicia com essas lideranças, principalmente pelas lideranças que estão ligadas ao anarcossindicalismo, certo? Então, eram as maiores lideranças que existiam no país, eram os maiores agrupamentos do movimento operário, e que trabalhava em condições muito precárias. Não tinha férias, não tinha 13º salário, havia uma forte exploração do trabalho de crianças e de mulheres também, certo? Eram muito explorados o trabalho feminino e o trabalho das crianças. Os salários eram baixos, existia muita gente desempregada, com que fazia que os salários ficassem rebaixados. Porque se diz assim, você não quer trabalhar, então vamos contratar outro. Então, é essa lógica do exército industrial de reserva. Existe uma mão de obra, certo, que estava livre e que isso ajuda a achatar os salários. Então, aconteciam muitos acidentes de trabalho e os trabalhadores não tinham nenhuma proteção em relação a isso, não tinham seguro, não tinha nada disso. Então, se você sofresse um acidente, era por sua conta e risco. As repressões às greves eram muito fortes e as jornadas de trabalho. Eram jornadas de trabalho muito exaustivas, que giravam entre 12 e 16 horas, com trabalho aos sábados e inclusive com trabalhos aos domingos. Então não havia uma CLT, foi criada pela pressão do movimento operário junto ao Vargas, né? Não havia nada disso, não havia nenhuma proteção dos trabalhadores. Então era uma exploração muito grande e os trabalhadores sofriam muito esse processo todo. Por isso que eles se organizavam e faziam muitas greves, faziam lutas, né, específicas, mas essas lutas eram tratadas como uma coisa como se fosse malandragem, vagabundagem. Chegou-se até a afirmar que era uma questão de polícia, né, as greves e lutas dos trabalhadores. Uma greve teve muita força no período, que foi a greve geral, a primeira greve geral brasileira em 1917. E nessa greve geral, eles acabaram assassinando o José Martinez, certo? Que era um trabalhador, ele foi morto pela polícia na manifestação, e isso comoveu em todo o país os trabalhadores e a greve ganhou uma expressão nacional devido a essa repressão. E uma última característica importante desse período todo diz respeito à luta pela autonomia feminista, certo? Então Berta Lutz
ela formou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, em que lutava para que o salário das mulheres na época fossem equiparados ao salário dos homens. Então pode ser que caia alguma coisa sobre a Berta Lutz, que fundou essa Liga, Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que lutava pela equiparação salarial e também, né, lutava pelos direitos da mulher durante esse período, tá certo? Então, essa é a última aula do capítulo 6. Fico de gravar uma outra aula que cobre todo esse mês de abril, foi a primeira, a segunda e a terceira, na parte de história. Então a gente vai completar todo o conteúdo de história, de aulas. Ou seja, no mês de abril, o terceiro ano, pode ficar tranquilo em termos de aula de história, porque nós gravamos nossas aulas, as aulas estão aqui e ainda tem as atividades que nós estamos passando, tá certo? Então, a qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Um abraço, se cuidem e mandem um abraço para os pais de vocês, para toda a família de vocês. Um abração, gente.